Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Juliana entrou, Kaique, Charles, bom dia, bora, vamos começar, obrigado pela presença aí, bom dia a todos. Tunico acordado cedo assim, Tunico? Vamos começar um bate-papo aqui. Charles, desde as 3 da manhã, sei. Papai novo é assim mesmo, tá certo. Faz parte. Vamos começar uma live hoje, pessoal, sobre odontologia preventiva como modelo de negócio. Esse é o nosso tema. Tô aguardando o Kimura. Vou dizer a verdade para vocês que eu não consegui falar com ele, ele está em curso e nem sei se ele vai aparecer aqui. As coisas são assim. Vamos no improviso mesmo, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês, explicando um pouquinho de como isso começou e dando um panorama geral para vocês de como isso é interessante, é importante para o nosso dia a dia e o quanto isso é valioso para o nosso modelo de negócio, tá? E olá, vamos entrando aí, isso aí, vamos guardar mais 2 minutinhos, a gente vai bater um papo sobre modelo de negócio. Então o que nós vamos falar hoje, na verdade, é o que nunca foi dito para vocês na faculdade, na universidade, nunca foi dito para vocês em cursos tradicionais de odontologia. Infelizmente, há uma carência muito grande do outro lado da moeda. Então, na faculdade, na universidade, nós temos uma base muito técnica, puramente exclusiva técnica, na verdade, curativa. Então, o dentista tem uma formação equivocada, porque quando ele sai no mercado de trabalho, ele vê que realmente não é só a parte técnica que faz a diferença. Infelizmente, não ensinam a parte de soft skill, que é toda a parte de comunicação, vendas, gestão, liderança, marketing, mentalidade, desenvolvimento pessoal. Eu acho que ser um profissional completo realmente é o que faz a diferença, é o que realmente faz você virar a chave da sua carreira. Em todos os sentidos. Sentidos de respeito, posicionamento, autoridade, dignidade, monetização. Eu acho que o dentista ele não vai conseguir monetizar à altura do que ele merece se ele não tiver uma autoridade, se ele não tiver um posicionamento e realmente dar valor naquilo que ele faz. Eu acho que muitos dentistas são bons tecnicamente, são muito treinados tecnicamente, mas ainda busca a solução na parte técnica. Eles buscam a solução ainda na técnica, por isso eles fazem cursos técnicos de odontologia, puramente técnico. Então, eu acho que aí está o problema. Ele sempre tem em busca um curso, ele tem na mente um curso que ele acha que vai virar chave, que realmente ele vai passar para um próximo nível. Então ele repete mais um curso de laminados, ele repete mais um curso de resina, ele repete mais curso de prótese. E eu não sou contra, eu acho que a parte técnica ela tem que ser mantida, a parte técnica é necessário você estar atualizado, estar renovando, é fundamental. Porém, o que a gente prega e o que eu defendo é que não é só a parte técnica. Nós precisamos sim olhar para o outro lado, pensar fora da caixa. Eu digo pensar além, né? Não só fora da caixa, mas além da caixa. Porque o dentista precisa entender que se ele pensar apenas como dentista, ele vai ficar engessado, ele vai ficar obsoleto no sentido de relacionamentos. É um fator muito importante, ambiência, comunicação, e é isso que vai fazer ele ir para um próximo nível. Então aqui eu quero mostrar para vocês o quanto isso vai ser importante. Tudo isso começou há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci o Kimura, e eu trouxe ele para Cuiabá para dar um curso, ele e o Vitor Clavijo. E essa oportunidade nós já falamos muito sobre negócio, sobre modelo de negócio, e eles gostariam muito de entender qual é esse modelo de negócio baseado na odontologia preventiva. Esse modelo de negócio, na verdade, me acompanha desde quando me formei, há 21 anos atrás, me acompanha porque eu vim da cirurgia e na época quando eu me formei, eu pensava já ser diferente, eu pensava que eu precisava de alguma diferenciação. E já tinha muito bons profissionais, o mercado já era competitivo, o mercado não é competitivo de agora, e eu pensava em me diferenciar realmente nos resultados. Não vi outra forma de diferenciar a não ser com grandes resultados, porque com grandes resultados não tem argumento.
com grandes resultados, você se posiciona, você ganha autoridade e o resultado por si só fala de você, fala do quão importante e é valioso o seu trabalho para as pessoas. Então não pensei duas vezes que o resultado era fundamental para eu me posicionar no mercado, já que eu era recém-formado. E nessa época, quando eu fazia já a cirurgia, quando eu já estava ingressado na cirurgia, falava-se muito sobre o pré-operatório, sobre o transoperatório e o pós-operatório, né? Isso que se falava bastante. E até hoje se fala muito nisso, né? Sobre o transoperatório, a importância, e também sobre o pós-operatório. Mas nunca se falava, e até hoje fala muito pouco, sobre o pré-operatório. E eu acho que o pré-operatório era tão importante quanto o trans e o pós-operatório. E foi aí que eu investi bastante nessa área, de preparar o paciente para ir para a cirurgia. Diferente da maioria dos profissionais, onde pega o paciente e já quer ir para a situação, né? Já quer ir para a cirurgia, ou de repente já quer fazer uma reabilitação, já quer transformar sorriso. É o que mais a gente vê por aí. Antes mesmo de pedir exames complementares, antes mesmo de fazer um exame clínico, um odontograma, preparar o paciente psicologicamente, preparar o paciente para poder encarar a próxima etapa do seu tratamento. É como, por exemplo, uma bariátrica. Eu sou a favor da bariátrica, cirurgia bariátrica, para poder realmente mudar a vida do paciente, desde que ele esteja preparado. O grande problema quando o paciente faz uma bariátrica, ou ele faz uma reabilitação, uma grande cirurgia, é quando ele não está preparado psicologicamente. Ele não sabe nem o que vai fazer. Quando ele não sabe o que vai fazer, o pós-operatório dele é totalmente diferente. E, infelizmente, a longo prazo, ele vai ter grandes prejuízos também. E é isso que a gente defende preparar o paciente antes, a gente defende que a ideia de quando o paciente ele está consciente, quando o paciente ele está educado, o transoperatório dele é melhor, o pós-operatório dele é melhor e os trabalhos são mais longevos, tanto na área odontológica quanto na área da medicina, em todas as áreas, né? Eu acho que a educação e a conscientização dos pacientes são fundamentais para que ele consiga um melhor resultado a curto, médio e longo prazo. Então foi com essa ideia aí que nós começamos a fazer essa odontologia preventiva ativa, né? A odontologia preventiva no dia a dia, independente da minha especialidade. Acho que todo mundo já sabe, eu sou especialista em implante e prótese dentária, sou ortodontista, protesista, e a odontologia preventiva sempre esteve ao lado dessas especialidades. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque toda vez que eu ia para uma cirurgia, eu ia para uma reabilitação, o paciente estava preparado já psicologicamente, né? Já estava educado, já estava consciente e pronto para receber o tratamento. Então eu adequava todo o meio para depois ir sim para um próximo nível, que era onde o paciente precisava estar. E de lá para cá, realmente, nós tivemos grandes resultados comprovados e os pacientes fidelizados, e isso é o mais importante. Por isso que eu estou introduzindo dessa forma, mostrando para você que a partir desse momento que o paciente fideliza, acontece a mágica do modelo de negócio. A odontologia preventiva como modelo de negócio não é simplesmente um modelo de negócio. Falar na teoria, isso é muito bonito. Porém, na prática, muitas vezes não acontece para os profissionais. E não acontece por uma razão que ele não enxergou com clareza o seu negócio. Então, primeiro, ele precisa ter clareza de você mesmo, ter clareza do seu autoconhecimento também da sua operatória, do seu negócio, da sua clínica. A partir do momento quando tem transparência, tem essa clareza de todo o negócio dele, que ele está ativo, a coisa começa a mudar. Porque ele tem discernimento, independente do que ele vai fazer, se ele é endodontista, se ele é um ortodontista, tem como aplicar esse modelo de negócio. Quando não é aplicado esse modelo de negócio junto à sua especialidade, com certeza o dentista está deixando muito dinheiro na mesa. Então, eu preciso passar para vocês, primeiramente, essa ideia de que a odontologia preventiva ela não é uma área sozinha, ao contrário. Ela é a área mais democrática que tem na odontologia e ela é a única área que está linkada com todas as especialidades. Porque é a área que mais promove e mantém saúde dentro da odontologia. Concordam comigo? Então eu penso que não deveria ter rejeição. Não deveria ter rejeição à odontologia preventiva. Todos os profissionais deveriam acolher e deveriam praticar. E quando eu falo praticar a odontologia preventiva, muitas vezes ele não quer colocar a mão na odontologia preventiva. Ele não quer fazer profilaxia, ele não quer tratar uma sépebe, ele não quer trabalhar com saliva,
ele não quer olhar para a odontologia do sono, mas ele precisa obrigatoriamente ter alguém dentro da clínica que faça essa área para ele, porque não tem como ele andar na área dele sem essa área. Então é isso que eu explico para vocês, que muitos dentistas estão deixando por causa da recorrência. Então quando eu falo da fidelização, onde você fideliza com o seu resultado, esse paciente ele entende quando ele é bem acolhido, ele é bem cuidado e ele é bem acompanhado durante todo o período do tratamento dele, ele não tem por que sair do seu consultório, da sua clínica. Aí acontece uma fidelização. Quando acontece essa fidelização, acontece uma recorrência, porque existe dentro desse modelo de negócio um plano de recorrência. Aqui está o super trunfo, aqui está o ouro do seu negócio. A partir do momento que esse paciente ele entra dentro do seu negócio de recorrência, então a cada 3, 4 meses ele está voltando para o seu consultório para poder fazer um exame clínico, para poder fazer uma profilaxia, esse paciente ele está aquecendo o relacionamento com você. Então mesmo que esse paciente não seja seu amigo, mesmo que esse paciente seja um paciente que foi indicado por algum outro colega, e esse colega não faz a prevenção, você vai abraçar essa causa. Aqui está o super trunfo do seu jogo. Aqui, se você entender essa parte, você entendeu, já valeu toda a live que vai acontecer. Então, eu acho que o mais importante é você entender que o paciente ele precisa estar com você. Ele precisa estar na recorrência. E quando eu falo recorrência, eu sei que existe um mito na odontologia, e eu também fui formado dessa forma, que a odontologia, o retorno para os seus pacientes precisam ser de 6 meses. Né? Existe até hoje isso, muita gente leva isso como uma verdade. E eu não sou a favor dessa teoria, sabe? Também não sou contra, porque você precisa avaliar o seu paciente. E realmente existe alguns pacientes mais caprichosos, pacientes com menos predisponência, e eles podem sim vir de 6 meses. Mas a grande maioria, pessoal, nos dias de hoje, eles têm que vir mais cedo. O seu retorno, a periodicidade desses pacientes precisa ser de 3 meses, de 4 em 4 meses, até de 2 meses, quiçá de mês em mês. Por exemplo, um paciente que está em ortodontia, está em tratamento, esse paciente é comum ele voltar de mês em mês. A limpeza, ela não precisa ser da mesma forma que aquela limpeza completa, a limpeza full, a gente chama de premium full, né? Que ela é tão boa quanto a Express, só que a Express a diferença ela é um pouco mais rápido, mas são limpezas que são mensais. E essas limpezas mensais são direcionadas justamente para desorganizar a placa bacteriana, tirar as manchas e enquadrar o paciente numa saúde. Então sim, tem paciente que realmente ele não gosta de passar fio dental, mesmo sabendo, mesmo consciente, depois que passa pela conscientização, pela educação, ele ainda não quer passar fio dental por rebeldia, mas ele entende que é importante. Tem paciente que escova menos vezes por dia, tem paciente que alega que a vida dele é tão corrida que ele não consegue fazer a higienização adequada. Enfim, existe uma série de situações onde o paciente se explica que realmente ele não consegue fazer. Ok, eu até compreendo o lado dele, falo que eu entendo, porém ele exige saúde. E nós somos promotores de saúde. Primeiramente, nós temos que pensar e lembrar que nós somos promotores de saúde. Somos dentistas formados e juramos ali no início que seríamos promotores de saúde. Então, para promover saúde, nós temos que entender o paciente, compreender, mas ao mesmo tempo eu tenho que entregar para ele saúde. Para eu entregar saúde, eu coloco uma regra, eu coloco uma normativa. Eu coloco que, se ele realmente quiser, ele precisa adequar a personalização dos retornos. Então pode ser que o mês que vem ele faça intervalo de mês em mês, e pode ser que um dia desperte nele essa vontade, volte esse ânimo, talvez a vida dele particular mudou, o estilo de vida dele mudou, e de repente ele passa a cuidar melhor. A partir desse momento que ele passa a se cuidar melhor, nós podemos espaçar esse tempo do retorno. Então por isso que eu digo sempre que o retorno para limpezas, para profilaxia, ela é personalizada, ela é individualizada. Em especial, olhando, enxergando o momento que o paciente vive. Se esse momento que o paciente vive é um momento turbulento, é um momento que ele realmente está totalmente desconectado com a saúde, realmente ele precisa de mais atenção, ele vai precisar de mais cuidados. Então aí que entra o promotor de saúde, explicando isso para ele, a necessidade do porquê que ele precisa voltar com mais periodicidade no seu consultório. E colocando bem claro na mesa para ele, se um dia ele melhorar, nós vamos espaçando esse tempo. Por isso que acontece
a recorrência. É dessa forma que eu faço para o paciente não só fidelizar, que é muito importante essa fidelização, mas o paciente ele voltar a cada 3 meses, a 4 meses. Aí depois disso, o jogo muda. O modelo de negócio já está praticamente formado. Existem vários detalhes nesse período, né, do que a gente faz para aquecer o relacionamento, para gerar valor, porque o grande lance também é você gerar valor, a percepção de valor do seu cliente, que também é muito importante para essa recorrência acontecer. Porque se ele não tiver essa percepção de valor do quanto ele vai ter ROI após esses cuidados, então ele faz um tratamento, ele corrige, ele faz toda a adequação ao meio, então fizemos restaurações, infiltração, cárie, adequamos ao meio. Após isso ele vai manter, o paciente precisa entender, ter a percepção do valor, do quanto é importante ele manter a saúde dele. Porque a partir daí ele consegue entender ROI. O que é o ROI, pessoal? É o retorno sobre o investimento. Então ele tem um investimento, ele faz um investimento num tratamento, num plano de tratamento que você apresentou, que você ofertou. Ele faz esse tratamento e ele enxerga que compensou para ele, tá? Ele teve retorno sobre tudo aquilo que ele fez. Como ele enxergou que ele teve ROI, ele vai querer sempre ter ROI, porque todo mundo ele se move a vantagens. Todo ser humano gosta de ter vantagens. Ele não consegue voltar em você e fidelizar com frequência, com essa recorrência, se ele não enxergar o ROI, se ele não enxergar o retorno que ele está tendo dentro desse negócio que ele está fazendo com você. Então, a partir do momento que ele enxerga esse ROI, ele enxerga essa necessidade e entende, tem essa percepção de valor, entende o quanto vai ser importante para a saúde dele e que ele vai ter vantagem sobre isso, com certeza esse paciente é um paciente ouro, é um paciente fidelizado e é um paciente que entrou dentro do seu modelo de negócio. A partir daí você começa a fazer um cálculo, quantos pacientes vocês têm durante essa carreira que vocês têm, e os profissionais que estão recém-formados, que ainda não têm, já pode pensar dessa forma, começa a fazer um cálculo de quantos pacientes você vai atender, mensal, semestral, anual, e se esses pacientes começarem a fidelizar, você forma uma carteira, que essa própria carteira, ela vai ter um fluxo que vai pagar suas contas, você vai ter seu salário e você não vai precisar ter o desespero que a maioria dos profissionais tem hoje. Qual que é o grande problema, a grande dor dos profissionais hoje? Captação. Muito se fala em captação. Na verdade, eu só vejo falar em captação. Todo mundo quer captar paciente. A todo custo, os profissionais estão querendo captar paciente. Seja com marketing, seja com relacionamento, seja de alguma forma eles querem captar com indicação. Eu quero dizer para vocês que a captação é importante, mas a partir do momento que você fez a captação, o mais importante é você olhar para a retenção. Poucos profissionais estão olhando para a retenção. A retenção para mim é tão importante ou mais importante que a captação. Porque após um período de profissão que você tem, os pacientes eles começam a vir orgânicos. É natural. A indicação boca a boca ainda funciona. Até hoje. É meio antigo isso, mas a captação boca a boca funciona. Porque o bom trabalho, aquele profissional que acolhe, que cuida do seu paciente, automaticamente ele vai ter indicações. Por isso ele vai começar a ter a recorrência desses próprios pacientes que você já se relacionou, que você fidelizou, assim como também os pacientes que estão chegando através da indicação desses pacientes. Pessoal, vou parar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Muita gente entrando, obrigado pela presença de todos aí. Só explicando para quem entrou agora, o Kimura não apareceu, aconteceu alguma coisa com ele, tá? Eu não tive contato com ele, na verdade, desde ontem. Eu sei que ele está em curso, mas ele não apareceu. Então, para quem está chegando agora, eu estou tocando aqui, falando um pouquinho sobre a odontologia preventiva como modelo de negócio, como ela surgiu lá atrás, como eu comecei a fazer a odontologia preventiva como modelo de negócio, de recorrência, e como isso é importante, é interessante para o profissional, não só tecnicamente falando, né, independente da sua especialidade, mas é interessante também como modelo de negócio dele. O porquê que o dentista ele tem tanta dor? Né? Então eu estou explicando que o dentista tem muita dor porque ele pensa muito na parte técnica, ele pensa muito em captação, e na verdade ele tem que olhar para o outro lado. Ele tem que olhar para a fidelização, porque a partir do momento que fidelizou e você tem um relacionamento aquecido com esse paciente, eu não vejo outra área que aquece mais relacionamento que a profilaxia.
faço outra especialidade, você sabe disso, mas eu enxergo que a profilaxia é a área que você mais vê o paciente com rotina, com frequência. E todas as vezes que você faz esse contato com os seus pacientes, você aquece esse relacionamento. Você consegue mostrar para ele o valor. Porque por mais que você já mostrou no início, de quando você conheceu ele, de quando você atendeu ele a primeira vez, fez todo o tratamento dele, o paciente ele começa a cair em esquecimento, porque não é da área dele. Então é necessário você ter o contato com esse paciente para mostrar o valor da prevenção, mostrar o valor de manter, nós vamos manter a saúde desse paciente a longo prazo, porque aí na verdade é isso que ele quer. Ele quer manter essa saúde e ele quer promover mais saúde, ele não quer ter problemas no futuro. Então a saúde dele, bem cuidada, ele tem essa percepção que você quer não apenas tratar dele naquele momento, e é verdade, você não quer tratar dele naquele momento apenas. Você quer tratar dele para ele ficar saudável, mas você quer ele com saúde a longo prazo. E ele não precisa ser o seu paciente chave de tratamentos curativos. Não precisa. Diferente que muitos profissionais até hoje pensam. Tem muitos profissionais equivocados, eles pensam que se o paciente dele ter problemas, ele vai ter mais tratamentos curativos para fazer, e aí que é a chave da questão, ele está equivocado. Se você não precisa estar passando para ele tratamentos curativos, você não precisa estar curando ele. Você pode muito bem ter as indicações. Então eu trabalho com a indicação do bem-estar, da qualidade de vida dos meus pacientes. Então se eu dou qualidade de vida para o meu paciente, se eu dou bem-estar para ele, se eu dou saúde para ele, ele entende que eu sou um bom negócio. Aí que está o ROI. Quando ele entende que eu sou um bom negócio, ele pensa que não tem porquê ele abandonar, não tem porquê ele sair do meu consultório. Então, quando ele entende que é importante isso para a vida dele, que ele tem ROI, que ele tem esse retorno a longo prazo, ele com certeza ele começa a fazer as indicações, não só dele mesmo, como voltando na recorrência, como também da sua família, seus amigos. E aí começa um ciclo vicioso de recorrência e de fidelizações. Por isso que chega no momento da carreira que você já está bastante experiente, já se passaram muitos pacientes no seu consultório. O Vitor Clavi já entrou aí. Obrigado, Vitinho, pela presença. Kimi não apareceu, deve ter tido algum probleminha. Estou tocando aqui, explicando para ele o modelo de negócio de recorrência com odontologia preventiva. Então, voltando aqui, pessoal, e a maioria dos profissionais ainda pensam dessa forma, equivocadamente, que ele precisa tratar do paciente para ter uma rentabilidade, para ele ter um fluxo dentro do seu consultório. E que, na verdade, não funciona dessa forma. Obviamente que nós vamos tratar com nossa especialidade, com toda a nossa preparação como profissional, porém, esse paciente tem que entender que eu quero muito mais que apenas tratar ele. Eu quero, sim, cuidar dele. Eu quero que ele se mantenha comigo dentro da saúde. Né? Eu quero que ele se mantenha com saúde. Dessa forma, ele entendendo dessa forma, ele passa a trabalhar para a gente de maneira gratuita, de maneira genuína. Como? Com indicações. Então eu acho que isso que eu falei até agora já valeu a live, porque realmente é o grande trunfo desse modelo de negócio. Então podemos sim, devemos continuar fazendo nossas especialidades. Não tem problema nenhum com isso. Né? Eu acho que você deve fazer sua especialidade, mas deve ter obrigatoriamente a odontologia preventiva dentro do seu negócio. O que acontece também, pessoal, é que muitos profissionais, eles pensam, e eu sei que pensam assim até hoje, que os tratamentos complexos são os tratamentos mais lucrativos que tem na odontologia. Eu falo assim, depende. Eu vejo muitos profissionais, principalmente iniciantes, com menos experiência, tentando abraçar, por exemplo, uma área, a reabilitação, que é a minha área, eu vou falar da minha área. E, infelizmente, a reabilitação é a área mais complexa da odontologia e você precisa ter uma experiência de várias especialidades, né? Implante, prótese, parte da periodontia, enfim. Você tem que ter na sua mente uma experiência de várias especialidades, por isso se tornam tão complexas as reabilitações. E os profissionais muitas vezes estão pagando para trabalhar. Eu acho que está faltando essa noção do quanto realmente uma reabilitação bem feita vale. Quando a reabilitação bem feita,
ela é executada e ela é valorizada pelo profissional e pelo paciente, aí sim eu concordo que ela pode ser a área mais lucrativa dentro da odontologia. Mas até chegar nesse ponto, muitos profissionais apanham bastante. Há uma curva de aprendizado muito extensa, muito grande, e até o profissional amadurecer dentro dessa área, ele já tomou bastante prejuízo. A área mais branda é a área da prevenção. Eu falo que a prevenção ela é muito democrática. Ela vale tanto para o recém-formado até para os dentistas mais experientes. Então não é porque você é experiente e você já está há muito tempo na área, você não pode fazer a prevenção, você não pode fazer a profilaxia. Ao contrário, é uma área que tem menor risco, é uma área que ela é democrática porque ela exige pouco investimento. Eu sei que está na moda aí de grandes investimentos de aparelhos, né, de profilaxia. Não sou contra, sou super a favor. Eu acho que se você estiver num nível de odontologia que possa investir ter uma verba destinada a um bom equipamento, ele realmente faz a diferença dentro do seu dia a dia. Mas eu quero dizer que não é ele que vai te levar para um próximo nível. Não é o aparelho que vai te colocar como o melhor profissional. Porque na maioria das vezes, pessoal, o paciente ele não sabe qual é aquele aparelho. É você que faz a propaganda do aparelho, é você que valoriza o aparelho, e é por isso que depois que você valoriza e você conta para ele que ele vai entender que tipo de aparelho que você está. Mas até lá, o que acontece? Você desvalorizou o seu trabalho, você como profissional. Então eu não posso colocar o aparelho como maior, como se eu fosse um coadjuvante dentro desse tratamento. Eu me coloco como principal dentro do tratamento. E na minha opinião, o dentista é o principal dentro de um tratamento. E se ele tiver um aparelho sofisticado, um aparelho muito tecnológico, é mais que obrigação, tá tudo certo. Entendeu? Você vai entregar realmente uma experiência diferenciada para o seu paciente. Agora, ele precisa entender que o seu modelo de negócio, a peça mais importante do seu modelo de negócio é você, é o profissional. Porque senão, pessoal, vamos pensar, se o seu colega, o seu concorrente vai, de repente ele nem condição ele tem, ele acabou de formar, mas ele vai lá, faz o financiamento e compra o mesmo aparelho que você comprou. Se você valoriza muito o aparelho, se você coloca toda a energia no aparelho, na tecnologia, e esse profissional, seu concorrente, também compra essa tecnologia, você concorda comigo que ele está empatado com você? Mesmo você tendo experiência, mesmo você entregando o melhor produto, o melhor serviço, ele acaba igualando com você. Então eu vejo muitos profissionais dando um tiro no pé, falando demais. Você pode falar que você comprou, você pode anunciar, você deve anunciar o que você comprou, que você está adquirindo tecnologia, que você está se diferenciando, está investindo na profissão. Eu acho legal isso aí. O que não sou a favor é que o profissional enalteça muito essa tecnologia, esse aparelho, dizendo que agora sim estou com o melhor aparelho do mundo e agora sim eu sou o melhor profissional. Agora sim eu sou o melhor profissional da região. Porque justamente aquilo que acontece, na maioria das vezes, seus concorrentes vão comprar também. Eles vão investir também. E aí você passa a ser igual. E você nunca vai ser igual se você se diferenciar em você como profissional, né? Se você se desenvolver, se você pensar na soft skill, que é a parte de comunicação, venda, gestão, marketing, essa parte, é outro lado que os dentistas não estão enxergando, com certeza você tem uma moeda muito forte de diferenciação. Então, olha só, quem entrou agora aí foi o Guilherme. O K-Scan é um aparelho que é evidenciador de placa. Vocês podem seguir aí e dar uma olhadinha sobre essa tecnologia. É uma maneira de diferenciar também. É um evidenciador de placa que não precisa nenhum tipo de material coadjuvante, como por exemplo algum enxaguante ou de repente aquele evidenciador de placa convencional que a gente conhece com líquido, né? Esse é uma luz que você vai colocar um aparelho na boca do paciente e vai conseguir enxergar as placas aderidas na superfície. Então esse é um diferencial. Só que eu não posso colocar esse aparelho como maior que nós, maior que o profissional. É isso que eu quero falar para vocês. Parem de colocar tecnologia superior a você, profissional. O maior valor que tem dentro do seu negócio é você, profissional. E você precisa entender que os tratamentos mais complexos nem sempre ele é os mais lucrativos. Então, como eu estava falando, do tratamento mais simples, eles são mais democráticos, são de menor risco, são de menor investimento, não só investimento de preparação, você não precisa de um curso para isso, o básico que você já tem na faculdade, você já consegue aplicar uma excelente profilaxia, desde que você tenha um capricho, né?
você também tem baixo custo de insumos. Um custo para você fazer uma profilaxia é muito baixo. E por que eu estou falando sobre a rentabilidade? Porque, na verdade, o que eu julgo rentável, o que eu julgo o profissional ser muito bem remunerado pelo aquele procedimento, é o que sobra para ele no bolso dele. É o lucro real. O lucro real que eu quero conversar com vocês. Porque eu sei que uma reabilitação, de repente, ela é muito bonita. Quando você fala em 100 mil, né, 150 mil, é muito bonita. Mas o quanto o profissional vai pagar por isso? E eu tenho certeza que a maioria dos profissionais não cobram isso. A verdade é essa. A verdade é que eu vejo muitos profissionais cobrando 50, 60 mil numa reabilitação total. Na hora que ele vai ver laboratório, já foi mais da metade do laboratório. E insumos dentro da sua clínica, e sobra para ele um lucro muito baixo com um risco muito alto. É isso que eu tento explicar, que nós temos que equilibrar esse risco, esse lucro, esses valores, porque o que você quer no final é monetizar. E o profissional merece monetizar a altura. Ele merece porque ele tem que ter a dignidade. Ele tem que ter o respeito também da sociedade. Então não é só da classe, eu quero o respeito da sociedade também, em valorizar o meu serviço. Eu sei o quanto que eu estou fazendo de bem para esses pacientes. Então eles têm que também entender. E eu sou responsável para ter essa conscientização, para eu passar todas essas informações necessárias que o paciente precisa ter de uma maneira sutil, tranquila, que fala na língua deles, para a gente ter uma conexão. Não adianta também eu querer dar uma aula para ele com termos técnicos. É como se fosse a live aqui, um bate-papo, para ele entender mesmo o valor que eu vou entregar para ele. Porque a partir do momento que eu entrego esse valor, que eu entrego esse serviço para ele com alto valor, consequentemente eu tenho um preço para isso. Então eu sempre falo para os meus pacientes, eu tenho certeza, tem muitos pacientes meus aqui na live e eles sabem disso. Eu falo que o meu preço ele é proporcional ao valor. Então muitas vezes os profissionais olham o que eu cobro e de repente acham um pouco fora da curva, comparando com os preços dele. Mas na verdade eu falo assim que eu cobro, meu preço é proporcional ao valor que eu entrego. Então se eu entrego muito valor e meu paciente tem essa percepção de valor, eu posso cobrar proporcional ao que eu estou entregando. Está super justo e eu acho que tem que ser assim. Todo profissional ele deve cobrar realmente o que ele entrega, nunca abaixo. E para isso você precisa mostrar para o seu paciente o quanto realmente aquele produto que você está oferecendo vale. Então, pessoal, o que nós temos que refletir, o dentista de hoje, o dentista atual, o que realmente você está precisando para virar a chave. Será que é um curso técnico que vai fazer você passar para o próximo nível? Pode até ser que esse curso que você fez, esses cursos que vocês fizeram, te trouxe até aqui. Mas vamos refletir. Será que um próximo nível que você quer, eu sei disso, eu sei que você está desconfortável. E todo mundo aqui na live é merecedor disso. Então por isso que eu parabenizo quem está aqui presente, não porque está na minha live, mas sim porque ele quer melhorar. É um dentista diferenciado, pode ter certeza que vocês fazem parte de uma bolha. E por isso que vocês são bem-sucedidos, por isso que vocês se destacam no seu mercado, porque vocês estão aqui, vocês procuram melhorar. E se vocês querem melhorar, vamos parar para pensar, será que é a área técnica que vai te colocar no próximo nível? Eles podem ter, essa área técnica que eu estou dizendo, pode ter, acho que trouxe você até aqui, né? Trouxeram você, levaram você até esse nível que vocês estão hoje. Mas para partir para um próximo nível, será que é mais um curso técnico que vai te levar? Eu posso afirmar para vocês, pessoal, que não é. Não é a área técnica. Eu acho que o que vocês sabem hoje da parte técnica já é mais que o suficiente para você levar a sua carreira com excelência. Tá? Eu tenho certeza disso só por você estar aqui presente. Não conheço todos que estão aqui, conheço alguns, mas eu posso afirmar isso para vocês que o que vocês estão precisando é toda a área do desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que se vocês olharem para essa outra área, que não é a área técnica, vocês começam a ser um profissional mais completo. E o jogo, pessoal, mudou. Se a odontologia mudou, nós também temos que mudar. Já foi aquela época que quando a gente se formava, ganhava um diploma e nós éramos bons tecnicamente, nós ganhávamos destaque no mercado. Teve essa época, eu peguei essa época também. Bastava ser bom tecnicamente, bastava ter um diploma que você conseguiria se posicionar e ter autoridade. Mas, infelizmente, pessoal, essa era passou. A era agora é a era do posicionamento, da autoridade. E você precisa entender esse jogo. Se o jogo mudou, eu preciso mudar também, independente do tempo de formação que você tem. Então é necessário você ser um profissional completo.
Eu sei que às vezes dói, porque quando o profissional se forma, ele acha que acabou, né, já está tudo bem, formei, peguei meu diploma, agora vou ser bem sucedido. E tem uma frustração muito grande, porque ele não é tão bem sucedido, e aí ele julga ser o problema da odontologia. E eu posso afirmar para vocês, pessoal, que o problema não está na odontologia. O problema está de como você faz a odontologia. Como você está fazendo a odontologia hoje? Não é só ter uma odontologia tecnicamente de excelência. Será que você está acolhendo o seu paciente? Será que você está colocando ser mais ser humano com seus pacientes? Com esse problema agora, na verdade, com o advento da IA, eu vejo que muitos profissionais estão cada vez mais tecnológicos e mecanizados. Tome muito cuidado com isso. A dica que eu vou dar para vocês, nunca perca assim, essa parte do humanismo. Essa conexão humana, ela faz a diferença no nosso jogo. Os pacientes estão carentes de ser humano, estão muito robotizados. Estão em contato hoje, quando ele faz contato com a clínica, ele já percebe que o contato é com o robô. E quando ele pega uma clínica que não tem contato com o robô, ou de repente ele é acolhido quando chega na clínica, uma maneira diferente, uma maneira humana, ele se identifica. Porque os pacientes, o ser humano, eles se conectam com o ser humano. Nós tratamos pessoas, né? Tratamos gente, e nós temos que gostar de gente. Então, primeiramente, eu preciso ter essa clareza. Porque tendo essa clareza, eu com certeza vou trabalhar de maneira mais genuína, mais natural, e a venda, ela acontece por si só. Eu sei que existe muita técnica de venda, adoro vendas, modéstia à parte, tenho uma facilidade muito grande com vendas. Poderia aqui hoje passar técnicas de venda para vocês, mas na verdade não é só vendas, né? Nós precisamos pensar que antes da venda propriamente dita, nós temos que acolher, nós temos que receber. E a venda, diferente do que muitos profissionais imaginam, que acontece naquela finalização, a venda acontece muito antes. Eu digo que a venda acontece na captação. Desde quando você faz a captação com o seu paciente, seja o one-on-one, ou seja por indicação, e sua equipe, seu time já tem o primeiro contato com o seu paciente, a venda já começa ali. O paciente ele tem que entender e sentir que realmente vocês são diferentes. Por exemplo, minha secretária, ela atende o telefone sorrindo. Ela só conversa com nossos pacientes sorrindo. O semblante do paciente, do profissional sorrindo, até a voz do profissional muda. Então acho que é importante você passar a atentar, a prestar atenção mais nos detalhes da gestão da sua clínica também. Então, acolher o paciente, tratar de maneira genuína, e quando ele chegar no seu consultório, ainda está acontecendo a venda, não é só na captação, é na maneira que a sua equipe está treinada a acolher esse paciente, a maneira que esse paciente é conduzido para o seu consultório, a maneira que você trata o seu paciente, entende as suas dores, entende a sua história clínica, faça uma anamnese ativa, conheça muito bem o seu paciente como um todo, para então sim nós falarmos de odontologia, para então sim eu traçar um plano de tratamento para esse paciente. Quando eu traço o plano de tratamento, eu faço um diagnóstico, apresento para ele, gente, praticamente a venda já aconteceu. Então não existe aquele momento chave que eu vou ter que aplicar uma técnica para poder convencer esse paciente a fechar o tratamento comigo. Não. Na verdade, quem tem que fechar é ele. O interesse é dele. Se ele não fechar, quem está perdendo é ele, não sou eu. Esse é o jogo. Você sabe tanto da sua capacidade técnica e o quanto você pode ajudar ele, que você tem que estar transmitindo todas essas informações durante esse período da consulta. Por isso que a primeira consulta, ela é essencial, ela é fundamental. Ela é tão fundamental, ela é tão importante que você precisa cobrar. Eu sou super a favor do profissional cobrar consulta. Porque quando você cobra consulta, você consegue se dedicar muito mais para esse paciente, é o que ele precisa. Está faltando essa dedicação, está faltando essa perseverança, essa insistência do profissional a se dedicar com mais afinco mesmo, vestindo a camisa daquele problema, daquela dor daquele paciente. E quando esse paciente ele percebe esse valor, que realmente você comprou a briga do jogo, ele passa a confiar muito em você. E então está acontecendo a venda. Sem você perceber, já está acontecendo a venda. É uma maneira muito genuína, muito natural. Porque tudo que você está falando para ele é verdade. Por isso que se tratar com a verdade, tratar baseado na ciência, ela é tão importante.
Até para você ter uma autoconfiança. Até para você ter uma base onde se apoia, para que você fala com firmeza, você fala com profissionalismo, que você realmente pode ajudar ele, que você realmente está preparada para ajudar ele. Só que tudo isso acontece desde que você tenha uma gestão muito boa. Por isso que a gestão é tão importante na sua clínica. Quando eu falo gestão, não é só gestão financeira, é gestão de marketing, gestão administrativa. É gestão também da preparação da sua equipe. Será que você já preparou sua equipe? Será que você preparou os seus funcionários para estar recebendo, para estar atendendo no telefone? Muitas vezes você exige da sua atendente a ter um atendimento de excelência. Aí eu te pergunto, você já treinou ela para isso? Você acha que ela tem a mesma cultura que você tem? A mesma formação que você tem? Ela teve as mesmas oportunidades que você teve de estudo? E a própria formação técnica também, como dentro da odontologia? Será que essa atendente que está chegando agora, ela está preparada para atender o nível que você precisa? Porque não é que você quer, você precisa ter um atendimento de excelência. Porque esse acolhimento, a princípio, esse primeiro acolhimento é da sua equipe, não é do profissional. Por isso sua equipe ela tem que estar muito bem treinada, muito bem condicionada à tarefa de cada integrante. Todo mundo é importante igual. Na nossa clínica eu falo, desde a atendente, a minha auxiliar, o meu posicionamento, o marketing, o administrativo, o financeiro, todo mundo é importante igual. Todo mundo tem a mesma importância. Não tem ninguém mais que ninguém. A única diferença minha para eles é que eu tenho uma formação, eu tenho um diploma que me coloca numa posição de dentista. Eu sou o dentista lá no time. Então, se eu sou um dentista, eu faço a minha parte como dentista, né? Só que nos dias de hoje, da odontologia moderna, nós devemos fazer nossa área, que é odontologia, nós devemos ser dentista, só que nós temos que extrapolar. Porque há pouco eu falei para vocês que a odontologia mudou e que vocês precisam mudar. Então nós temos que ser dentista, né? Pensar na área técnica, ser muito competente, muito bem treinado, estudado. Isso é obrigação, não é mais diferencial. Se é uma obrigação sua, você necessita se preparar. Isso é fundamental. Agora o outro lado que os profissionais não estão enxergando. Por isso que eles ficam com tratamentos rasos, né? Com uma odontologia de excelência tecnicamente, mas medíocre, que é mediana, na outra área, que é na área de relacionamento, a área de comunicação, a área de captação, de retenção. Por isso que os dentistas eles têm dor. Essa dor que incomoda bastante o profissional. E por isso que é muito importante o treinamento da sua equipe para ela conseguir atender à altura do mesmo nível que você vai atender dentro da sua sala e dentro dos seus tratamentos e da parte operatória. Então não adianta só eu ser excelente na operatória e de repente ser mediano na outra área. Nós temos que ser completo, nós temos que levar a régua e para isso nós precisamos nos preparar e preparar também os nossos colaboradores para que atendam de maneira especial, de maneira bastante diferente, né? Com excelência, para que eu consiga alcançar bons pacientes, que eu julgo ser os melhores pacientes, são esses pacientes que realmente valorizam esse conjunto de pilares que eu acabei de citar para vocês. E para isso, pessoal, quando eu contei toda a história, né, de como começou, como eu entrei na prevenção, na odontologia preventiva, estava explicando que o Kimura teve em Cuiabá, por isso que ele estaria presente hoje aqui para a gente comentar sobre isso, e ele me convidou a desenvolver um curso. Eu não era da área do ensino, eu sou um clínico, 100% clínico, bunda no mocho durante aí esses 21 anos, atendendo dentro do meu consultório, e nunca pensei para o ensino. Mas foi quando ele enxergou um modelo de negócio no ensino. Pegar esse modelo de negócio que nós fazemos há mais de 20 anos, há 21 anos, e transformar isso num curso. No começo eu até relutei um pouco, eu não queria ir para o ensino, achei que não era realmente minha praia, mas até um certo momento, depois que eu amadureci, principalmente pela fala dele de que eu precisava contribuir um pouco com a odontologia no Brasil, eu topei e nós desenvolvemos um curso. E esse curso nosso ele é baseado na odontologia preventiva como modelo de negócio e de uma maneira muito prática nós conseguimos desenvolver esse curso. Esse curso já está na 4ª edição, está indo para a 5ª edição e ele vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio de 2026. Então hoje quero aqui startar
o lançamento do Renovar 2026. Vou até colocar a data aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar a data. 15 e 16 de maio de 2026. Isso, 15 de dezembro de 2026. E quem perguntou onde é que ia ser, vai ser em São Paulo dessa vez. Nós tivemos alguns probleminhas sobre, principalmente aéreo, né? Como é que eu vou fixar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, fixei. 15 e 16 de maio de 2026 em São Paulo. E aí pela malha aérea em Londrina, que era em Londrina, né, nós tivemos alguns probleminhas que muitos profissionais não conseguiam ir, por vários motivos, né, porque realmente era muito difícil chegar lá, era a logística, né, da cidade da pessoa, o custo era muito alto do aéreo, enfim, tivemos várias reclamações e nós vamos para São Paulo para facilitar para vocês, facilitar para quem realmente quer participar do Renovar 2026. E por que eu estou falando do Renovar 2026? Porque casa exatamente com todo esse tema, com todo esse bate-papo que nós tivemos hoje. Dentro do Renovar nós falamos de técnicas, falamos de aparelhos, falamos de oral care, falamos também de toda essa área que envolve a odontologia preventiva, que é fundamental, que é a área que eu falei para vocês que o profissional é uma obrigação hoje do profissional. Isso o profissional não tem, não é negociável, né? Se basear na ciência, se basear em toda essa parte que realmente é o nosso dia a dia, não tem como a gente abrir mão, né? Mas, ó, o Kimura, ele me chamou aqui. Deixa eu ver, só para justificar para vocês o que aconteceu com ele. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele está escrevendo daqui. Então, o Renovar, ele é muito importante porque ele fala do tema técnico, né? Mas ele fala também da área mais importante na atualidade, que é a área da soft skill, que é a área das habilidades comportamentais. E para falar dessas áreas, dessa gama, né, de informações importantes para vocês, nós temos um trio, né? Quem fala nesse curso sou eu, o André Kimura e o Paulo Vinícius Soares. Acredito que a maioria conheça aqui o Paulo Vinícius Soares, o PV, o Kimura, através do Elite, né? E o PV através do Dentista Pro. Acredito que vocês conheçam o trabalho deles, um trabalho excepcional. São profissionais fora da curva, tecnicamente como pessoa também. Não é à toa que nós estamos juntos nessa. Eu acho que foi muito genuíno essa parceria. Começou lá atrás com um olhar do ensino, né, que o Kimura teve e enxergou um potencial muito grande nesse tema e me convidou para fazer o primeiro curso, o segundo curso, que nós fizemos o piloto, inclusive foi em Londrina também, e deu muito certo. E a partir daí realmente acreditei muito, falei, por que não contribuir? Por que não compartilhar? Já que deu certo para mim, eu vou passar realmente a minha experiência que eu vivi durante todo esse período e alcancei grandes voos, muito maiores do que eu imaginava. Hoje eu atendo, acho que a maioria das pessoas sabe, eu atendo pessoas muito conhecidas, né, de muito valor. Eu brinco que eu tenho os melhores pacientes do Brasil. E realmente eu tenho os melhores pacientes. Então por que você não pode ter também? Eu acho que é muito democrático. Eu acho que não é só você que pode ter ou o ciclano pode ter. Eu acho que todo mundo pode ter. Desde que faça essa odontologia que nós estamos pregando. Eu consigo mostrar para vocês na prática como isso pode acontecer. Óbvio que a gente sempre frisa que eu não consigo transformar você, mas eu mostro o caminho para você, eu te direciono. Eu também mudo a rota, entendeu? Muitas vezes você está no caminho errado e eu consigo desviar a sua rota. Eu mostro para você que não é por esse caminho. Falei muito aqui sobre isso hoje, né? Mostrando como profissional mediano, como profissional mais tradicional dentro da odontologia, ele pensa muito na moda antiga. E eu falo que a odontologia mudou, ele precisa mudar. Então ele precisa mudar como? Enxergando novos horizontes, enxergando novos ares. E você é merecedor disso. Se você está aqui na live até esse momento, você precisa entender que dá para colocar dentro do seu dia a dia. Dá para você implementar vários detalhes. E é nos detalhes que nós vamos fazer a diferença. E eu consigo mostrar isso para você. Então
Então, dentro desse curso, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de maio de 2026, lá em São Paulo, nós vamos mostrar em 2 dias que é possível para todos, desde o recém-formado até os mais experientes. Por isso que é tão democrática essa área. Então não existe aquela que você precisa ter uma experiência. Se eu fosse falar de reabilitação aqui, se eu fosse falar de implante, por exemplo, eu com certeza ia ter que peneirar essa turma que está aqui hoje. Eu ia ter que falar, gente, não é para todo mundo, os recém-formados não podem ainda colocar a mão, eu acho que tem que ter uma preparação, ter um curso preparatório. Então eu iria com vocês através de um curso preparatório para então chegar naquele curso de maior valor. Mas a área da profilaxia, da odontologia preventiva, ela é tão democrática que ela não tem isso. O profissional que acabou de formar, ele deveria pelo menos saber esse básico, que esse básico, muito bem feito de maneira caprichosa, com excelência, ele consegue ir sim a apresentar e oferecer um tratamento de excelência e se colocar num nível, num patamar de autoridade na sua região. Só depende de você, única e exclusivamente da sua decisão. E a sua decisão não pode ser para depois. Sua decisão tem que ser agora. Essa live pode ser um sinal para você virar sua chave. Essa live, justamente você caiu aqui, não foi à toa. E eu acredito muito em Deus. Eu acho que nada acontece por acaso. A mensagem que eu tinha que dar para vocês agora era essa, e eu acho que Deus iluminou para que você esteja aqui e para você conscientizar do porquê que você realmente tem que melhorar, tem que virar a chave, porque você merece muito mais que você está tendo. Você não poderia estar passando o que você está passando agora. Você poderia estar em outro nível, muito mais tranquilo, muito mais reconhecido, muito mais respeitado, que é o que você merece. E nós conseguimos mostrar para vocês nesse curso. Nós vamos mostrar para vocês o caminho. Nós vamos mostrar para vocês e nós vamos entregar para vocês o acesso. O acesso de como fazer, na prática. Então, pessoal, é de coração que eu dou essa dica para vocês. Recomendo fortemente, não é porque é o nosso curso, mas é muito mais que um curso de odontologia. Ele faz literalmente um movimento. E um movimento não só na classe odontológica nacional, mas ele vai fazer um movimento dentro da sua realidade, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Não é um simples curso de odontologia tradicional. Não existe nenhum curso no Brasil, um curso de odontologia, que fala o que nós falamos dentro do Renovar. O nome Renovar não é à toa. É literalmente para você renovar a sua vida, independente da sua experiência. Dá para melhorar. Sempre dá para ir além. Você tem essa capacidade. Só que você precisa saber um meio. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. E é dessa forma que nós vamos entregar para vocês esse acesso para você ir para um próximo nível, se é que você realmente quer ir para um próximo nível. Você precisa querer. A única coisa que você precisa é realmente querer. E quando a pessoa quer, nós temos as ferramentas, nós temos os acessos. E você precisa e você merece estar junto conosco, que são os profissionais diferentes do mercado, e você é um deles e precisa entregar sempre o melhor para o seu paciente. Então é uma dica, é uma sugestão muito forte para que vocês participem, para que eu consiga te ajudar e te levar para um próximo nível. Esse é o recado que eu tenho que deixar para vocês. Pessoal, já está quase finalizando, eu nem vi, mas praticamente já passou 1 hora, está 5 minutos para finalizar. Eu quero aqui agradecer a todos que passaram por aqui, muita gente boa passou por aqui, foi um privilégio estar aqui com vocês, uma honra sempre conversar com vocês. Nós temos nossas lives todas as terças-feiras, acho que todo mundo já sabe, né, sobre o clube, essas lives de terça-feira, pessoal, é do Clube da Prevenção. O que é o Clube da Prevenção? Nós montamos um grupo, tá, chamado Clube da Prevenção, inclusive nós inauguramos há pouco, faz acredito umas 1 ou 2 semanas nós inauguramos, e dentro desse grupo são profissionais diferenciados, profissionais que querem evoluir juntos. Nós compartilhamos experiência, compartilhamos histórias, compartilhamos novidades, compartilhamos a parte técnica, artigos. Hoje mesmo eu vou compartilhar um e-book. Enfim, lá dentro eu consigo compartilhar e consigo conversar com vocês de uma maneira mais aberta. Porque muitas vezes alguns outros canais, como por exemplo o Instagram, nos barram, nos colocam limites sobre regra, não só do Instagram, mas principalmente do nosso conselho. Então é difícil a gente compartilhar tudo com vocês em rede aberta, como nós temos o Instagram. Então nesse clube nós conseguimos falar mais aberto, falar mais
mais tranquilo e compartilhar mais conteúdo com vocês. Eu vou deixar o link para vocês depois no meu Stories, é só clicar no link, tem na minha bio também, pode entrar na minha bio que vocês vão entrar nesse grupo. E lá nesse grupo nós vamos falar sobre tudo. Vou falar também o local, já não vou falar o local onde vai ser em São Paulo, o nosso curso Renovar. Às vezes contato que vocês precisam de algum dentista, contato de algum professor, cursos, enfim, o que você quiser perguntar lá dentro, eu posso te ajudar. Então por isso te convido a participar do Clube da Prevenção, tá? Então fica aqui o convite para o Clube da Prevenção, fica o convite para o Renovar 2016, 15 e 16 de maio. É necessário para a sua carreira. Eu acho que vai ser fundamental, independente da sua especialidade, tá bom? Então agradeço mais uma vez todos que estiveram presentes aqui, tiveram um tempinho comigo, espero ter contribuído e de maneira genuína é isso que eu quero. Eu quero passar o meu conhecimento para vocês, então nós vamos ter todas as terças-feiras dentro do Clube da Prevenção. Hoje foi uma live extra que eu teria com o Kimura, mas infelizmente ele teve algum imprevisto, mas nós vamos marcar um outro dia para que ele também possa falar o ponto de vista dele, que ele possa falar um pouquinho do que ele acha do Renovar, um pouquinho do que ele pensa do modelo de negócio aplicável, porque é legal conversar com outro colega, para ele também ter outro ponto de vista, ter uma outra experiência, que ele pode também contribuir com vocês com mais informação na prática, que é o que vocês querem e que vocês precisam, não é verdade? Então, fiquem com Deus, um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.